Boa tarde. Nós começamos agora uma edição extraordinária do Trilhas da Democracia sobre a tragédia socioambiental em Pernambuco, num dia em que foi localizada a 128ª vítima das chuvas torrenciais que vem caindo em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, no decorrer da última semana. As nossas convidadas para dialogar sobre as razões, né, dessa tragédia são Ana Cristina Fernandes, professora do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco, e Edneia Alcântara, professora do IFPE, campus Garanhuns. Ana Cristina e Edneia, sejam muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia, nessa edição que é extraordinária. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Marco. Boa tarde a todos e todas. Obrigada também. E é um prazer estar aqui na TV, passando depois na TV 247, que eu assisto todo dia. Eu começaria perguntando uma questão que é elementar, né? Sempre na sequência de tragédias como essa, que aconteceu em Pernambuco, existe uma tentativa de responsabilização da natureza pelo que aconteceu, né? De culpabilização da natureza pelo que aconteceu. A minha pergunta é: por que essa ideia é incorreta? Por que a ideia de responsabilizar a natureza, depois de 128 mortos em Pernambuco, depois de 233 mortos em Petrópolis em fevereiro desse ano, depois de 451 mortos em Nova Friburgo, região serrana do Rio, em 2011, por que são equivocadas essas ideias de procurar explicar uma tragédia, fazer compreender uma tragédia apenas como um desastre climático, chuvas torrenciais que acontecem repentinamente? O presidente da República, no seu estilo, né, afirmou que, abre aspas, infelizmente, catástrofes acontecem. Então, a pergunta é: por que é equivocada a responsabilização da natureza por essas tragédias que acontecem, né, que vem acontecendo no Brasil há bastante tempo? Por favor, Ana Cristina. O que interessa é se encobrir as responsabilizações de quem de fato tem a responsabilidade para evitá-las, não é, Marcos? Você citou apenas algumas das grandes tragédias que acometem a nossa população, mas a gente tem registros, pelo menos aqui em Pernambuco, se você pegar na universidade, são inúmeras as teses, dissertações que tratam dessas situações, dessas questões em diversas áreas de conhecimento. Uma delas, na engenharia civil, por exemplo, uma dissertação que foi publicada, que foi defendida em 2019, dá conta de um histórico de enchentes aqui nessa região, que tem início nada menos que em 1632. Então, você imagine, de lá para cá, a contabilidade é extremamente cruel, né? E que se torna ainda mais cruel quando você percebe que, apesar de terem sido feitas esses registros já há tanto tempo, 200 anos depois são recomendadas algumas obras, 1870, é preciso construir barragens. E a primeira barragem só é construída 100 anos depois, né? Então, a falta de providências, de uma ação sistemática para o enfrentamento dessas enchentes é mais do que evidente. E por que isso acontece?
né? Essa eu acho que é a questão que a gente tem que se colocar. Recife, eu não sei se as pessoas sabem, mas está situada numa planície de aluvião, rodeada por morros, por colinas, colinas essas que se estendem para toda a região metropolitana, que tem também uma grande capilaridade fluvial, né, de rios, que, portanto, são bastante propícias a situações como essa. Se você imaginar que, além disso, tem todo um regime climático que provoca chuvas normalmente nesse período do ano, e que de um tempo para cá, por força do aquecimento global, esses fenômenos mais, digamos, naturais, e têm se tornado mais extremos e mais frequentes, é claro que as medidas para serem tomadas para evitar essa situação são conhecidas, né? Não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma novidade, é mais do que sabido, e já houve, sim, momentos em que essas medidas foram pensadas. A Edneia vai falar para vocês com mais detalhe, eu imagino, mas Recife já foi, inclusive, já foi referência com o projeto de convivência, né, com os morros, o projeto Viva o Morro, que gerou um belo relatório que é reconhecido de grande importância e mencionado em vários outros lugares, inclusive no momento do desastre lá serrano, no Rio de Janeiro, que foi um manual de orientação, né, de convivência dos morros da região metropolitana do Recife, coordenado pela engenheira Margarete Alheiro, geóloga, e pelo engenheiro Jaime Guzmão, com a participação de vários de nossos colegas, como o professor Jean Bitum, a professora Ângela Souza, enfim, são mais do que conhecidas as medidas e as necessidades, portanto, de uma atitude constante, permanente, sistemática. Não é feito por quê? Porque a população que é a mais atingida não é considerada uma população de cidadãos que mereçam os cuidados dos agentes governamentais, como deviam. Então, Edneia, é possível afirmar que existe a ação humana nesse processo de revolta da natureza, né, de revanche da natureza sobre os seres humanos, e, ao mesmo tempo, a omissão dos dirigentes, daqueles responsáveis por tomar medidas de prevenção em relação a esses desastres que tendem a acontecer com maior frequência? Em princípio, sim, né? É uma situação bem complexa, porque a gente vê que a essas pessoas, como Ana Cristina bem colocou, assim, não sobrou locais seguros para se morar. Então, as áreas alagáveis e os morros, que vão acolher essa população. No Recife, a gente tem 1/3 da população que mora em morro. Então, a gente já parte do princípio que é impossível remover, colocar essas pessoas num lugar seguro. Pelo menos não no curto prazo. Isso é uma política de diminuindo as áreas de alto risco, digamos assim. E aí, se a gente pensa dessa forma, a gente vê que quando foi que aconteceu investimentos mais maciços ou de estruturação de uma política, no caso aqui, do Estado e da cidade? Quando a gente vinha na gestão de Jarbas Vasconcelos, um prefeito de esquerda, que vinha naquela conjuntura política, ele era considerado, né? Trazia um apoio popular à sua gestão. Então, assim, e teve um engenheiro sensível ao social, sensível a essa população de baixa renda, como o engenheiro Jaime Guzmão, e que desenvolveu uma tecnologia de tratar o morro não como se vinha fazendo antigamente, de contenção, mas de disciplinar o uso das águas. E aí, posteriormente, tivemos em 2000, né, 2000 a 2008, outro prefeito, aí no nível local, um prefeito que vem das classes populares, que era João Paulo, tinha acontecido, me parece que no ano anterior, quando ele
entrou um desastre, eu não tenho precisão dos dados, mas que assim, acometeu muita gente, muita vítima, e ele sensibilizou. E aí resgatou esse trabalho que tinha sido começado na URB e foi intensificado e ampliado para estruturar a defesa civil, como assim, uma institucionalidade. Foi uma política de governo que deveria ter se transformado em política de Estado, né? Porque nessa época, nesses 8 anos, os dados revelam que era assim, uma média, uma morte por ano. E a gente teve, sábado passado, a gente teve 30 num dia só. Então, com as, digamos assim, com a necessidade de melhorar, de aprimorar, mas se desenvolver uma política sólida, estruturada, e foi essa política, começou no nível da cidade, que partiu para o documento que Ana falou, que é o Vivo Morro. Eu trabalhei nele, eu estava terminando minha dissertação, né? E aí, desse documento saíram muito, no teor do Vivo Morro, um ano, um pouco mais, que tinham bolsistas, então saiu muito trabalho, dissertações e teses, e que trabalhavam isso, cada um com o seu olhar, social, ambiental, urbano, né? E da engenharia. O urbano está junto com a engenharia. Então, ampliava a política do nível do município, porque a geografia não separa, né? Recife tem problemas semelhantes a Jaboatão, e às vezes é um córrego que os separa, né? E os moradores são abandonados. Nessas zonas, meio que zona de ninguém, os moradores são abandonados. Teve o absurdo de dizer, não, isso aqui é Recife, morreu mais de Jaboatão. As mortes eram acreditadas a outro município. Então, chegamos a esse horror, né? Então, se pensou a política do ponto de vista metropolitano. Tratar, porque a massa de gente, é a formação barreiras, é na região metropolitana, né? Então, aí você tem vários outros municípios e traçou uma política. E aí a gente vem, depois não havia uma política no nível federal, mas aí, depois do desastre da região serrana, 11 dias do governo Dilma Rousseff, dia 11 de janeiro de 2011, eu estive lá, tem fotos dela um pouco depois, né? Ela foi visitar o local. Eu estive lá um ano depois para entrevistar, porque eu estudei resiliência a desastres, e a região serrana foi um estudo de caso, pela proporção, maior desastre que a gente teve naquele até então, né? Não teve outro maior, tantas mortes e tudo. Você citou algumas, mas lá foi mais de 1.000 e tinha 900 desaparecidos, pelo menos na época, não chequei os dados depois. Mas, assim, já havia do governo federal treinamento, tanto que Teresópolis, quando eu cheguei, já tinha 19 NUDECs, Núcleo de Defesa Civil implantado nos morros, para discutir a política com a população. Então, as cidades preencheram o protocolo de cidades resilientes. Estava lá, Teresópolis, apresentando toda aquela linha que tem que se fazer para ser enquadrada na campanha da ONU, né? Campanha Cidade Resiliente, minha cidade está se recuperando, se tornando-se resiliente, entrando na campanha, né? Então, assim, havia recurso. Eu trabalhei no laboratório de solos, sob a coordenação do professor Roberto Quental, se estava mapeando riscos. Então, no governo Dilma, ela tirou do orçamento, arrumou, investiu em políticas preventivas, políticas estruturadoras. Se houvesse projetos de engenharia, teria recurso naquele tempo. A gente não tinha projeto. Veja como era desse ato, né? Isso foi isso em 2012 que eu estive lá, em janeiro. Um pouco depois, Dilma estava lançando a Política Nacional. Então, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, abril de 2012, um ano depois do desastre. E tinha recurso para estruturar uma política. Aí, a gente sabe disso, a gente começa a ver acontecendo. Então, esses 12 anos do final da política de João Paulo, que do ponto de vista local foi uma política bem sucedida, controlou danos, controlou riscos, saiu-se que eu acho que era de 9 mil pontos de risco para 3 mil pontos de risco, agora já está com 9 de novo. Então, a gente tem a impressão, parece que voltamos passos atrás, né? Edneia, a gente vai voltar daqui a pouco a falar mais especificamente sobre a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, né? Você já deu uma ótima introdução agora, mas eu gostaria de perguntar à Ana Cristina, antes da gente voltar a falar sobre as responsabilidades dos diversos entes da federação, eu gostaria de perguntar à Ana Cristina, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, né? Que tipo de cidade é essa? Que cidade é essa?
eu estou falando aqui da cidade do Recife, mas poderia se falar da região metropolitana do Recife, né? Que cidade é essa? Que organização social, que organização da cidade é essa que acabou resultando nesse tipo de apartação territorial, social, em que determinados grupos sociais convivem com o risco de morrer em função de um desastre como esse acontecido, enquanto outros setores sociais que moram em prédios, em espigões, em Boa Viagem, na região de Casa Forte, né? Apenas sofrem com alagamentos que impedem a sua locomoção na saída para o trabalho, na saída para as escolas, etc. Que cidade é essa que não dá certo, para as classes subalternas? Então, Mondaine, eu fui procurada pela TV chinesa e a pergunta que eles faziam era parecida com essa sua. Por que acontecem tantos desastres no Brasil? Desastres em que o clima é acusado. E aí a resposta que a gente dá é assim, a gente lamenta muito, é sofrido dizer isso, né, para nós aqui e para quem é de fora. Especialmente para quem faz uma pergunta, porque não entende como é que a população é tratada de uma forma assim tão com descaso. A gente pode ter muitas hipóteses, né, mas eu atribuo esse descaso, Mondaine, ao fato de que nós vivemos uma cidade, Recife, talvez esteja entre as cidades que mais, digamos, são tributárias do modelo colonial, escravista, exportador de produtos, como dizia Caio Prado, exóticos, né? E como o açúcar era. Então, a gente constituiu uma sociedade baseada na formação, né, numa formação socioeconômica, em que empregou fundamentalmente o trabalho escravo por mais de 300 anos. 300 anos de escravatura significa a construção de valores, né, de hábitos, de visões de mundo, que a gente vai chamando de cultura e que são muito difíceis de serem modificados. Né? Você veja como a reação à lei das cotas para o ingresso nas universidades públicas foi enorme. Né? Então, eu entendo que há uma certa naturalização das condições de vida das pessoas mais pobres, que são, em sua maioria, descendentes desses ex-escravizados, de forma que eles são percebidos, né, menos como seres humanos e mais como instrumentos para o desenvolvimento das atividades que os demais precisam. Essa desigualdade, então, que é derivada desse padrão cultural, né, dessa cultura, né, que termina naturalizando a situação. São os mais pobres, os que sofrem com esses deslizamentos, que mais sofrem com os deslizamentos, com os alagamentos, assim como foram eles também que sofreram muito mais com a pandemia, né? Nós mapeamos isso, há vários mapeamentos feitos aqui no Brasil, em várias cidades. Nós fizemos aqui um no Recife, que mostrou muito nitidamente essa situação muito mais grave, severa, que revolta a gente, mas são também os mais pobres que têm péssimos tratamentos regulares do serviço público de uma forma geral. Né? As condições da saúde pública, as condições da escola pública, as condições do transporte público, são todos
péssimos e naturalizados, né? Se convive com isso como se fosse natural, assim como hoje se atribui que seja algo inevitável essa situação climática, né? Então, se tivéssemos uma escola pública e não tivéssemos a escola privada, se não houvesse automóveis privados, se não houvesse sistema de saúde privada, certamente essas seriam melhores instituições que serviriam para o conjunto da população, porque estaria ali também sendo servida a classe mais favorecida. Então, ter essas estruturas diferenciadas é conveniente e de difícil, então, resolução, especialmente porque entre os mais pobres também não existe justiça, né? Se não existe justiça, a quem as pessoas recorrem? No que não tem a quem recorrer, terminam se adaptando a essa situação, como os negros também se adaptavam na época da escravatura para não sofrerem os castigos que seriam dados. Então, essa talvez falta de reação, ou uma reação menos sistemática, né, que é explorada pela própria vulnerabilidade das pessoas diante da opressão, diante da violência policial, diante da falta de justiça, termina favorecendo a atribuição do problema ao clima e à sua inevitabilidade. Edneia, eu queria retornar agora àquilo que você já começou a apresentar na primeira resposta, e que você expôs num artigo que merece ser publicado, assim como um artigo escrito por Ana Cristina, nas páginas do 247. Né? Você faz um relato das iniciativas tomadas no decorrer do governo Jarbas, depois no decorrer do governo João Paulo. Eu me recordo, eu cheguei no Recife em agosto de 2004 e me chamava a atenção, quando eu passava próximo dos morros da cidade, lonas pretas, né, nas encostas, né? E aquilo me chamava a atenção, eu não conseguia compreender aquilo, e na primeira vez que eu conversei a respeito, quando me disseram isso, eu dizia, mas isso parece uma gambiarra, né? Foi o primeiro comentário que eu fiz a respeito, e depois fui percebendo a importância dessas lonas pretas, dessas gambiarras, né? Então eu queria te pedir que aprofundasse, né, por que faz falta, né, aquela experiência dos 8 anos de governo liderados pelo PT, né, na cidade do Recife, nessa questão específica, né, da prevenção, do fortalecimento da defesa civil na cidade, e também a importância das políticas públicas que foram implementadas pelo governo da ex-presidenta Dilma Rousseff. Por favor, Edneia. Essa resposta, na verdade, a resposta a essa pergunta vai quase responder a primeira, né? Porque eu estava relatando como se fosse assim, o que se arrumou a casa. Quando você arruma a casa, vem um evento climático extremo e você está com as veias desentupidas. Quando a gente está... É como se fosse o nosso corpo, né? Tem uma imunidade, então a gente tem uma imunidade. Então, passava-se marolinhas, digamos assim. Claro que as chuvas não eram tão intensas, mas elas tendem a piorar, a serem mais frequentes. Vocês estão ouvindo, né? A cachorra, ela vai acompanhar a gente até ela se acalmar. Mas, enfim, então, elas tornam-se mais frequentes e mais intensas. Então, a gente tem estudos do CTG que chuvas que aconteciam há 12 anos começam a acontecer há 5. Isso sobrecarrega as canaletas. Então,
toda essa política que foi implantada, por exemplo, aí, o que foi feito, que você me perguntou agora, né? O programa Guarda-Chuva, por exemplo, que traz a concepção de Dr. Jaime Guzmão. Ao invés da contenção, você vai disciplinar as águas, né? Você vai... Aí é onde a lona entra, porque a lona impede que a água acesse o maciço. E aí você não pesa mais a barreira. Então, os moradores já sabem disso. Essa cultura construída, o morador convive com esse risco diariamente, né? E disciplinar as águas, plantar, retaludar. Você pode moldar um pouco o morro para que ele diminuir o risco de viver naqueles locais. Porque o ideal era isso, era que a gente pudesse ter casa para todo mundo, né? Casa em local seguro. Mas não temos uma política habitacional que permita isso. E no nível local, principalmente. A gente não tem como remover 30% da população da cidade do Morro. Então, foi isso que o programa Guarda-Chuva fez. E junto com a população, trabalhando a conscientização da população. A população era parceira. Então, a prefeitura se capacitou. Agora, o CODECI se institucionalizou, e eu falo assim que era referência, porque quando eu cheguei lá em Teresópolis, as pessoas conheciam a CODECI. Diziam, vocês estão muito bem. Em Teresópolis tinha 2 pessoas na Defesa Civil, não tinha nem carro. Então, assim, eram muito mais frágeis. A Defesa Civil da região serrana era muito mais frágil do que a nossa, né? Isso eu já estava indo lá em 2012, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo no Rio, eu estava procurando saber, estava querendo estudar resiliência a desastre. E aí a gente vê que temos outro... Aí tinha outro programa também, que é o Viva o Morro, que a Ana Cristina já falou, que aí extrapolava para a política da região metropolitana. Então, essa metodologia vai ser levada para todos os municípios. Então, os municípios construíram junto com a FIDEM, sob a batuta de Sônia Medeiros, a incansável Sônia Medeiros, obstinada, porque se não tiver gente obstinada, não consegue botar as coisas para frente, né? Então, se lançou essa cartilha. Então, está ali o olhar do meio ambiente, o olhar do urbano e o olhar do social. Bem na linha do desenvolvimento sustentável, né? E com propostas, coisas concretas, né? E uma defesa civil treinada. Aí tem o programa Parceria nos Morros, que era um programa onde a prefeitura distribuía material e os moradores entravam com a mão de obra e se fazia essas pequenas obras. Então, aí, associado a isso, se trabalhou o morro. Isso na encosta. Mas a cidade do Recife tem sua peculiaridade, que a drenagem é um horror. Não tem drenagem. Precisava ter 3 vezes mais a quantidade que existe atualmente. João Paulo não construiu isso. João Paulo desobstruiu o que tinha, cuidou do que tinha. Eu digo João Paulo porque é a figura do prefeito, a equipe dele, né? Obviamente. Então, desobstruiu as canaletas, fez reparos, as que estavam quebradas. Então, foi um trabalho de manutenção, basicamente. Este trabalho de manutenção, não houve evento extremo nesse período, deu conta. É aquilo que eu falei, morreu uma pessoa por ano. Então, é uma política relativamente exitosa, sem desmerecer o valor dessa vida. Mas, em termos de controle de risco, foi exitosa. E podia até ter chegado mais. Olinda parece que em 8 anos morreu uma pessoa. Então, era uma política que a região metropolitana estava fazendo, os municípios estavam envolvidos nisso. E aí aqui se somou a drenagem, esse trabalho com a drenagem. Então, de manutenção. E aí, hoje, a gente precisa do que mais? A gente precisa de mais canaleta na drenagem, porque aí vem as mudanças climáticas. Os eventos não estão dando conta. Essas canaletas estão com a capacidade 50%, era para ter mais, 50%. Elas estão subdimensionadas. Então, vai ter que renovar essas canaletas existentes. A gente não conseguiu nem fazer o que a gente precisa mais para dar conta de drenar uma cidade com a fisiografia do Recife. Porque Amsterdã é parecida e não acontece o que acontece aqui. Veneza está afundando, tem problemas graves, não acontece o que acontece aqui. Por quê? Veneza tem um plano de resiliência, referência da Estratégia Internacional de Redução de Desastres, da ONU. Então, assim, as cidades que têm suas vulnerabilidades, suas suscetibilidades, elas se cuidam. Tem aquele ditado que diz assim, quem é coxo parte cedo, né? Quem tem alguma necessidade especial, quem tem alguma vulnerabilidade especial, precisa se antecipar, precisa se preparar para dar conta daquela vulnerabilidade. O Japão, se fosse assim, o Japão tinha se acabado. É assentado em placas tectônicas. E é um exemplo de resiliência para o mundo, de infraestrutura, de gente, povo treinado, sabe o que tem que fazer. Aqui a gente não tem rota de fuga. Eu estava lá em Teresópolis e Nova Friburgo chamaram, soaram o alarme, quando foi lá o local do abrigo estava fechado. Então, assim, a gente tem que aprender muito. Acho que tem uma coisa que é importante, que é essa cultura de prevenção que a gente não tem muito, e de desastre a gente acha que não vai acontecer.
Então, mas, por exemplo, Pernambuco teve outra experiência exitosa também de lidar com um grande desastre, que foi a zona da Mata Sul de Pernambuco. O governo de Pernambuco, na época, Eduardo Campos, em 2010, se preparou e foi exemplo de política também. Então, no nível estadual, no nível municipal e no nível metropolitano, a gente sabia o que fazer. E é como se agora a gente esqueceu tudo, apagou tudo. É angustiante. Angustiante a gente presenciar isso, sabe? E agora as chuvas estão muito mais intensas, a mudança climática está nos afetando. A gente teria que ter avançado daquela época para já estar na frente, para se preparar para essa emergência climática, né? Então, eu não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Ana Cristina, de que maneira a universidade, em particular a universidade pública, o conjunto de universidades públicas, o conjunto de institutos federais que existem no estado de Pernambuco, podem contribuir numa retomada daquilo que foi perdido na última década, aproximadamente? O que ficou faltando? O que está faltando para a universidade? Você toca nisso no teu artigo, Edné também lembra que o atual prefeito do Recife é um engenheiro, né? O que falta, né? Que tarefas a universidade poderia cumprir a fim de se preparar junto ao poder público, né, para outras esferas do poder público, a fim de que tragédias como essa que incidem sobre as classes subalternas, sobre os mais pobres, né, não se repitam mais? Veja, André, eu acho que, como né, relatou, a universidade vem contribuindo, né, esses projetos, esses programas, essas sugestões, iniciativas, saem todas da universidade, né? Então, tecnicamente, a universidade tem contribuído. E mesmo assim, o monitoramento que tem sido feito em trabalhos acadêmicos, seja dissertações de mestrado, teses de doutorado, que vem acompanhando, sim, a capacidade que essas estruturas que já existem têm de dar conta da elevação do problema com o aquecimento global, com os eventos ficando cada vez mais extremos. Então, a universidade tem dado essa contribuição. Tem dado contribuição também no sentido de apontar os problemas da ausência de uma política habitacional. São inúmeros os trabalhos que registram, né, criticamente as medidas tomadas desde a época ainda, né, da expansão da urbanização brasileira, lá pelos anos 70, que vai levar justamente essas populações a empurrá-las, né, para justamente essas áreas de encosta, com o argumento de que os mucambos têm que ser exterminados. Na verdade, começa lá atrás, né, a Liga Social contra o Mucambo é uma coisa bem anterior, né, dos anos 40. É a própria política de habitação da época do regime militar, a época da Coab, que vai construir esses conjuntos habitacionais lá no alto dos morros e termina fechando os olhos para a ocupação das encostas, né? Constrói no platô, sem as infraestruturas, e fecha os olhos para a encosta, gerando uma situação, portanto, que no documento do Vivo Morro é tratado como um paradoxo. É justamente a população que tem menos conhecimento e recursos as que vão ocupar essas áreas que precisam de mais recursos e conhecimento para serem ocupadas de forma adequada, né? Bom, mas só esse conhecimento e essa postura crítica e essa capacidade de formulação de tecnologias e mesmo bastante inovadoras, falta um outro componente. Eu acho que os bancos das escolas, nas universidades, estão talvez negligenciando, que é essa visão mais humana que a Edneia relatou, que o professor Jaime Guzmão
e a geóloga Margaret Calheiros e o professor Jean Bitum, por exemplo, e Ângela, é preciso que os técnicos sejam formados para reconhecer esses problemas de pessoas que são seres humanos e têm suas demandas, seu modo de vida, sua forma de existir, e que podem ser estimuladas a participar do próprio processo de solução desses problemas, ao invés de serem meros objetos. Formar profissionais técnicos que não se coloquem numa posição de superioridade e que possam viabilizar trocas de conhecimento entre o conhecimento técnico, científico, acadêmico e o conhecimento popular. E quem mora nessas condições tem uma história para contar, tem uma experiência que vai relatar e informar a política pública que dela possa ser desenvolvida, tá certo? Então, eu acho que é muito importante que essa visão mais humanista seja trazida para a formação profissional, inclusive para que a gente tenha gestores quando eles chegarem lá, porque são os nossos egressos que vão ocupar as posições de decisão no poder público, né? Como vocês mencionaram, né? O nosso prefeito atual é engenheiro, outros prefeitos também eram engenheiros, ou arquitetos, ou urbanistas, enfim, mas é preciso que essa sensibilidade para com o ser humano seja parte da sua formação, o que é absolutamente essencial se a gente considerar justamente essa formação colonial que levou a um desprezo tão grande da população escravizada e que continua para os seus descendentes, né? Então, a universidade precisa abrir os olhos, né? Se a gente quiser ter uma sociedade mais justa, menos desigual, a universidade tem um papel muito importante, porque é ela que forma os profissionais que vão atuar no sentido de reduzir essas desigualdades e construir uma sociedade que, de fato, valorize a sua população. Eu não me canso de falar para os meus alunos, a maior riqueza de um país é o seu povo, não é o petróleo, não é as pedras preciosas, os minerais, é o seu povo. Quanto mais essas pessoas forem valorizadas, mais elas desenvolvem os seus talentos, mais elas vão contribuir para o desenvolvimento do país e gerar mais riqueza, né? Então, é da consciência, né, de que mais pessoas envolvidas na produção, tanto de conhecimento quanto de riqueza, introduzindo, né, trazendo para o debate econômico, trazendo para a construção do país a maior quantidade possível da sua população, vai ser um benefício para todos nós. E vai reduzir também esses estragos todos, esses desastres que a gente vê acontecer pelo país afora. Edneia, nós assistimos desde o início de 2019 uma destruição das políticas públicas. Você encerra o teu artigo com um PS, fazendo referência ao caranguejo, né, a volta da miséria, a volta da fome ao país, né, e a necessidade de se olhar para frente, né, apesar do Recife estar muito identificada a figura do caranguejo, pensem no Mangue Beach, né, mas nós assistimos desde 2019 uma destruição da economia, uma destruição das políticas públicas, que era, na verdade, a principal promessa do atual presidente da República, né? A minha pergunta em primeiro lugar, qual teria sido o momento em que essas políticas que foram levadas a cabo no governo de Jarbas Vasconcelos, de João Paulo, começaram a ser desarticuladas? E a segunda pergunta, encadeada com essa, o que é preciso fazer
para enfrentar as possíveis tragédias, né, que virão pela frente. É possível uma reconstrução, basta retornar aquelas políticas desenvolvidas por esses dois governos, ou há novos elementos a serem desenvolvidos, novas dimensões das políticas públicas a serem desenvolvidas? Em quanto tempo um novo governo poderia tirar do papel políticas públicas que evitassem esses 128 mortos, para não se falar da onda de pessoas com leptospirose que tem chegado aos hospitais públicos, né? A rede do SUS do estado de Pernambuco. Veja, você fez umas perguntas difíceis, viu? De difícil resposta mesmo, até porque eu também não pesquisei essas gestões. Foi quase como se fosse uma surpresa para a gente, eu acho que para todo mundo. Eu até supus nessa coisa, eu coloco que o desmonte, esse prefeito está aí há 1 ano e meio, então esse desmonte aconteceu antes, não aconteceu isso tudo em 1 ano e meio, né? Então, se havia um desmonte antes, eu não conheço os meandros de como começou, eu sei que a Folha de São Paulo colocou que se gastou muito pouco dinheiro, né? 17%, se não me engano. Então, assim, não era falta de recurso, não era falta de política ou de saber fazer. Então, realmente, é uma pergunta que a gente precisa encontrar a resposta. Agora, eu preferia até pensar, porque daqui que a gente vai achar e tal, possivelmente procurando dentro do governo, acho que rapidamente se acha, né, os pontos mais problemáticos. Mas a gente tem uma política federal, a gente tem um marco, a gente tem uma política de Estado. Os governos, né, no caso, o governo de Pernambuco, já tem uma Codecip que também era referência, que também tinha uma ação reconhecida, né? E não sei se o fato de não ter acontecido eventos extremos, isso não testou, talvez o evento extremo, às vezes a crise surge para a gente conseguir encontrar saídas. Olhar aquilo como uma oportunidade, que foi o que Dilma muito bem fez. Acho que a governante que teve mais morte nas costas foi ela, mas começou imediatamente, deu resposta. Então, a pergunta que você faz, como é que pode? Depende da decisão política, depende de quanto recurso você bota, de como você estrutura a equipe. Então, escritório de desastre tem estratégia. No mundo afora, basta você ir atrás. Tem metodologia. O governo de Pernambuco fez. Eduardo Campos estruturou o escritório de desastre. Eu não visitei, não, mas ele tinha câmeras. Eu sei que ele tinha câmeras, às vezes mostrava, como a gente via na Europa. Eu visitei um centro desse em Milão e vi as pessoas monitorando por telas o que estava em tempo real, o que estava acontecendo. Então, você querendo fazer, o governante querendo fazer, faz. E a equipe que sabe fazer, eles têm. Precisa melhorar, possivelmente. Aí veja, esse meandro, eu acho que o que falta é decisão política, me parece. Ou achar que não vai acontecer, não se preparar, não fazer prevenção. Parece que um grande buraco aí na política foi não se prevenir. Porque quem convive no morro, quem trabalha com essas áreas, tanto o alagado, tem que fazer prevenção todo ano. A gente vê a casa da gente. Eu moro numa casa que tem que retelhar. É maravilhoso morar em casa, é maravilhoso telhar cano, mas todo ano eu tenho que fazer. Porque as goteiras, daqui a pouco viram um guarda-chuva, né? Guarda-chuva não, chuva mesmo, dentro de casa, né? Então, assim, me parece que isso não foi feito, né? Então, a gente tem meteorologia agora que pode prever. Antigamente a meteorologia dizia uma coisa, a gente dizia, não, dizia que ia chover, a gente dizia que vai fazer sol. E fazia sol mesmo. Então, hoje se avançou tanto nisso. E a gente tinha, veja, Pernambuco, Recife, tem uma tradição de políticas exitosas, de ser referência, orçamento participativo. As prefeituras petistas têm outro fator essencial, viu? Que é alinhamento. Na época de João Paulo, todo mundo trabalhava, era o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Tudo jogando esforços na mesma linha, da sinergia. Então, isso aí azeita a máquina, a coisa flui. Então, assim,
o prefeito tinha responsabilidade, não queria levar a morte nas costas dele, queria melhorar a qualidade de vida. Porque aí eu acho que a pergunta que você fez a Ana Cristina, eu gostaria até de complementar um pouco, e pegando o gancho que ela deixou. A minha dissertação, que saiu desse Viva o Morro, era intervenções nas obras na região metropolitana do Recife, né, em áreas de morro, entre necessidade e qualidade. Eu, como engenheira, e aí, sob a influência de Jaime Guzmão e de outros tantos, e ele me chamava de engenheira social. Mas eu olhava o povo, eu achava que o meu olhar da engenharia a gente tem que fazer obra para as pessoas. Então, como é que estão essas obras? Aí fui ver. E aí eu vi, dentro do Viva o Morro, consegui ouvir toda a região metropolitana. E muitas causavam acidente, muitas tinham manutenção, a mesma história. Canaleta, escadaria, falta de manutenção, as pessoas caem, quebram braço, quebram perna, sofrem. No morro, sofrem. Tem que ter manutenção mais ainda. Porque, como ela mesmo disse, a infraestrutura para manter aquilo razoavelmente estável é o tempo todo, porque as pessoas não têm dinheiro para fazer. Então, é o Estado que tem que investir lá. Porque a casa deles, às vezes, nem... Tinha uma que dizia assim, que estava na beira do barranco, ela dizia assim, Deus cuida de mim, Deus... Você pensava assim, meu Deus, é uma pessoa que mora nessa condição. Como é que Deus está cuidando dela? A criança, se fosse brincar, escorregava barreira abaixo, não tinha nenhuma cerca. Então, corrimãos, determinadas coisas que poderia trazer qualidade. A obra urbanística trazendo qualidade. Eles estavam, naquela época, estavam se preocupados mais com a coisa de evitar a morte, do risco, do dano, né? A coisa política que compromete. Mas, assim, a gente poderia ter avançado muito mais, e a gente vai ter que avançar. Respondendo ao finalzinho da sua pergunta, a gente vai ter que avançar, porque agora temos mudanças climáticas de eventos que acontecem com muito mais frequência, né? Só basta olhar as curvas do IPCC que você vê e é assustador. Então, a gente tem que correr atrás, trocar o pneu com o carro andando. E eu acho assim que precisamos mesmo chegar junto para ajudar, de uma certa forma, contribuir com críticas, com o que seja. Eu estou cutucando a Ivan Moraes para chamar para ouvir o plano de ação para os morros. As pessoas estão morrendo, a prefeitura tem que dizer para as pessoas, botar sua equipe para ir lá, prestar conta, né? Me parece que João Paulo também está cutucando na Assembleia Legislativa para discutir esse debate. Então, pelo menos, assim, que essa tragédia sirva para alguma coisa, para a gente aprender alguma coisa e honre a vida desses mortos, porque não é possível com que a estrada que a gente tinha, os recursos que a gente ter chegado nessa situação, mesmo com esses eventos climáticos tão extremos, né? Mas, assim, a gente tem que cuidar, porque o Recife, senão, fecha a cidade. Vai sair todo mundo daqui? Vamos ser migrantes ambientais? Não. Temos que continuar convivendo. Veneza não convive, Amsterdã não convive, o Japão não convive. Tem cidades... Os nossos desastres são fichinha. Deslizamento de barreira é o que mais mata, mas a maior parte é inundação, e você vê que grandes inundações morrem menos do que a barreira, né? Então, se a gente cuidar dos morros, como sabíamos cuidar, e disciplinar as águas e ampliar a estrutura de drenagem para conviver com essa carga de chuva que vem, com essa intensidade, a gente consegue mais qualidade para todo mundo, porque mesmo o povo que mora no alto, mora nos prédios, é um desconforto, tem danos. Claro que o pobre paga com a vida, né? Mas, assim, acho que o prefeito, o governador, tem que governar para melhorar a qualidade de vida de todo mundo e tirar as mortes das costas. E tem condição de fazer. Enfim, eu acho que não sei se eu consegui responder. Marcos, eu queria complementar, rapidinho, mas esse documento, o Manual de Ocupação dos Morros, ele é composto de 17 capítulos. 17 capítulos que vão desde, digamos, um diagnóstico geológico, as condições climáticas, as condições de ocupação urbana, a educação ambiental, bastante didática para a população. E os 2 últimos capítulos compõem a parte, ele chama a quinta parte, a parte do documento, voltadas para planejamento e gestão, é um capítulo 16, e gerenciamento de riscos. Então, a própria estrutura para que se mantenha permanente essa manutenção que a Dineia está reclamando, está prevista ali. E esse documento foi publicado em 2003. Tá certo? Está fazendo 20 anos. Nesses 20 anos,
as mudanças climáticas viraram realidade, né? Então, se aquilo foi identificado antes ainda dos grandes alertas do IPCC com relação a Recife, que é considerada no IPCC a cidade de maior risco do Brasil, né? Está entre as 16 no mundo, né? Ora, era para esse capítulo 16 e capítulo 17 serem prioridade de todos os governos. Não pode ser objeto da decisão dos governantes escolher, né, a manutenção das condições das águas e do regime climático dessa região ao bel prazer. Não pode. Se o prefeito, o governador, quem seja, quer deixar uma marca, deixe em outra coisa, mas essa não pode deixar de ser tratada. Entende? Porque as condições geológicas, naturais, condições climáticas desse sítio obrigam a isso. Não pode deixar de ter. Eu só queria só lembrar uma coisinha. A barragem que eu falei para vocês, a barragem de Carpina, essa que foi construída depois da cheia de 75. Essa cheia encobriu o território do Recife em 80%, ou seja, atingiu bairros também dos ricos, não é? E a barragem de Carpina resolveu isso. Depois de Carpina foram construídas outras 3 barragens, que contêm justamente essas enxurradas, quando elas acontecem nas cabeceiras, lá nas áreas de colina, evitando que chegue aqui para baixo. Então, de certa forma, as barragens possibilitaram a solução do problema para os bairros mais ricos, percebem? Então, o que está faltando é que esse mesmo tratamento se estenda para a construção de canais, a construção dessas canaletas, da drenagem e da política habitacional para essa população que é atingida e que as barragens não vão resolver. Então, as mortes que estão acontecendo hoje não são por afogamento, né? São por soterramento, né? Então, é um outro problema que a gente precisa resolver de uma vez por todas. Eu só queria complementar agora de novo, que Ana colocou. Por favor, Diné, para a gente finalizar esse trilha extraordinário. Nas EIs tinha, eu trabalhei pelo Arruá na época das EIs, na política de monitoramento, tinha recurso para investir em urbanização, tem área de EIs de morro, mas tinha no plano também. Então, talvez, e tinha recurso definido, era uma lei, tinha recurso definido e havia investimento. Talvez uma saída para institucionalizar, transformar como política de Estado, seria uma lei com destinação de recursos orçamentários para investir permanentemente nos morros do Recife. Assim, porque às vezes não dá esse foco. E o ambiente do morro, ele requer um cuidado. E a gente sabe que os desastres no Brasil que matam são deslizamentos, né? Então, cabe olhar, acho que tem que pensar no nível municipal uma lei específica. Como eu estou pensando isso agora, viu? Não havia pensado antes, não. Mas não temos a lei de ZEIS, às vezes ela é priorizada ou despriorizada por determinado governo, mas está ali. Bem ou mal, tem uma lei, tem dotação orçamentária e o político que mais se identifica, aí prioriza mais, joga mais recursos. Mas diante de uma situação dessa, a gente tem que cobrar. É a sociedade civil, é audiências, para cobrar desse político que destina recurso, ou gasto que já estava destinado, porque aí é pior ainda, né? Essa é a minha complementação. Gostaria de agradecer imensamente a participação da professora do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco, professora Ana Cristina Fernandes, e a professora Edneia Alcântara, professora do IFPE Campus de Garanhuns, nesse Trilhas Extraordinário, sobre essa tragédia, mais uma tragédia socioambiental que se abateu sobre Pernambuco, como eu disse no início, vitimando 128 pessoas. E o Trilhas da Democracia volta amanhã, no seu horário normal, às 15 horas, uma entrevista com o professor Marcelo Ridente, da Unicamp, sobre
um tema um tanto quanto distante desse que nós acabamos de tratar, a Guerra Fria cultural no período da ditadura militar. Até lá. Foi.